é o Lúcio do Senhorado para mais um vídeo de Outgunners RPG, onde eu vou explicar aqui nesses vídeos o básico do sistema. Eu vou falar sobre a parte chamada Clickstarter, que é jogo rápido, que é a versão gratuita, que tem atualmente apenas em inglês do livro Outgunners. Não estou falando do livro final. Lá no começo dessa série, eu expliquei para vocês o porquê desse motivo, tanto para ser mais específico, resumido e o básico, para que vocês consigam entender o sistema. E aí, posteriormente, se você tem um conhecimento do inglês, ou se o sistema lançar em português, você aproveita para já revisar o sistema aqui comigo e depois cair de cabeça na versão ali completa dele. Então isso aqui é tipo uma amostra do sistema. E hoje a gente vai falar sobre testes. Para quem não viu, a gente já falou sobre tudo que tem na ficha, atributos, habilidades e tudo mais. Então é importante que você veja na ordem esses vídeos. Então playlist aí na descrição. E se você estiver empolgado, quer ver os outros vídeos dessa série, no caso, acho que o próximo é ensinando como é o combate e tudo mais. Vai ter a questão de dirigindo um carro. Você pode se tornar membro do canal e já receber esse conteúdo adiantado. Então vamos lá agora sim para o Outgunner RPG. Essa sessão na beta, né, beta entre aspas, né, no jogo rápido, se chama Time for Action, hora da ação, e ele ensina como funciona os dados. Primeiramente, importante dizer que todos esses dados, eles são dados D6 e eles possuem símbolos. Porém, o símbolo do dado não faz diferença. Esses símbolos são apenas para ser bonitinhos, ok? Pra você olhar e falar, ai, que legal, os dadinhos legais, diferentes, e fica melhor de combinar. Mas você pode usar um dado D6 sem problema nenhum, ok? Vocês vão entender aqui como funciona. Primeiro, em que momento rolar dados? Você só vai rolar dado quando tiver algum risco ou uma chance de falhar. Ah, quero pegar o meu celular que tá na minha frente. Isso não joga dado. Quero acelerar a minha moto. Isso não joga dado, ok, gente? Você só vai jogar dado em momentos como, por exemplo, fazer uma curva muito forte no carro 360 girar em alta velocidade. Isso tem riscos. Isso pode falhar. Então você precisa fazer um teste. Você quer flertar com o inimigo, você precisa fazer um teste. Você quer tentar arrombar um cofre, precisa fazer um teste. Se há uma chance de falha, se há uma chance de riscos de você se machucar ou disso acontecer de uma forma ruim, você precisa fazer um teste, ok? Ele não é aconselhável que você gire pra tudo toda hora, tá? Então vocês vão sempre ter esse pensamento, ah, meu jogador só quer acelerar em alta velocidade pra chegar rápido em casa. Pra que você gira dado pra isso? Ah, meu jogador quer acelerar pra chegar rapidamente no inimigo dele. Aí é outra coisa, aí seria interessante fazer um teste. Então, vamos lá. Existem ali dois tipos de testes, que é o teste de ação e o teste de reação. Todo mundo que joga RPG de mesa já entende isso, mas para quem não entende eu vou descrever para vocês. O teste de ação é quando você quer fazer alguma coisa. Então você está com um objetivo. Eu quero pegar a minha arma e eu quero dar um tiro ali em alguém. Então, se eu quero dar um disparo, isso é uma ação que eu tenho que fazer. Então eu vou dizer, mestre, eu vou jogar com meus atributos nervos e a minha perícia é tiro. Então você vai pegar essas mesclas, vai fazer uma soma. Aqui embaixo eu descrevo como que faz. Você vai então pegar e somar. O quanto que eu tenho do atributo? Eu tenho 2 do atributo. E eu tenho 1 em tiro. Então 2 mais 1, 3. Eu vou jogar então, vou fazer uma soma, né? Vou jogar então esses 3 em dados D6. Tá lembrando? O sistema só usa dados D6. Então, se eu tiver 3, eu vou jogar 3 dados de 6 lados, ok? Então vou fazer o meu roll e já a gente discute sobre resultados e tudo mais. Continuando, o teste de reação já não é quando você quer fazer um ato, e sim quando o mestre, que a gente chama aqui nesse RPG de diretor, manda você fazer alguma coisa. Então, tá lá o seu amigo, que é o diretor da cena, e ele fala o seguinte, você tá escondido no tubo de ventilação, tá calor e você vê alguns ratos passando por lá, e você começa a ficar um pouco nervoso. Para isso, então, para você não acabar gritando, ou se assustando, ou fazendo muito barulho e chamar a atenção, você vai fazer um teste de nervos com cool, que seria ali a frieza do seu personagem. Então, o mestre pediu para você
realizar um teste, ok? Então essa a gente chama de reação. E aí você faz a mesma coisa. Vamos dar um exemplo aqui, o personagem tem 2 de nervos e ele tem 2 de frieza também. Então ele tem 2 de frieza, 2 de nervos, ele vai jogar 4 dados de 6 lados. Bem simples. Existem algumas circunstâncias, como a adrenalina, que eu falei no vídeo passado para vocês, condições, equipamentos, que podem te dar bônus nesses dados. Então algo pode falar que você ganha mais 1. Então quando você for fazer um teste, por exemplo, eu tenho um arpel. Ele fala que quando eu tento escalar algo, eu ganho mais 1. Então quando eu fizer esse ato de escalar, eu vou fazer a minha soma e vou somar mais 1 no final. Então tenho 2 para escalar, tenho 2 de força. Vamos dar um exemplo aqui para escalar e força. Vou jogar 4 dados, mas eu tenho o meu arpel. Ele dá mais 1, então eu vou jogar 5 dados, ok? Bem simples esta questão. Existe uma limitação em Outgunners, você nunca pode jogar menos que 2 dados. Então mesmo que algo te peça para perder dados e você vai ficar com 1 dado, você vai jogar 2. Nunca menos que 2. E nunca mais que 9 dados, ok? Esse é o limite abaixo e o limite para cima. Mas e aí? Joguei meus dados, eles são dados D6, seja com símbolo ou sem símbolo. O que eu preciso tirar? Preciso tirar um 5, preciso tirar um 6 para ter um sucesso? Não. Você tem que fazer combinações de dados, ok? Se você não teve nenhum par, então, por exemplo, este primeiro pool aqui, né? Essa primeira junção de dados aqui. Eu tirei um símbolo de um monstrinho, né? De um demoninho com chifre. Tirei o símbolozinho de... acho que isso que é ouros, o símbolo de ouros. O símbolo de bala e o símbolo de coração, o símbolo de copa. Então, eu tirei esses 4 símbolos, eles são totalmente diferentes. Eu não tive nada de benefício para o meu teste. O meu teste falha. Então, quero virar o carro 360 em alta velocidade. Se eu tirei nenhuma combinação, não teve 2 corações, não teve 2 monstrinhos, não teve 2 balas, não teve 2 símbolos de ouro, você falhou, ok? Você não consegue passar neste teste de qualquer maneira. E aí existe os tipos de sucesso. Se você consegue um par, ou seja, esse segundo exemplo aqui, onde eu joguei 4 dados e eu tive 2 deles que deram iguais, eu formei um par, eu tenho um sucesso básico. Se eu tive um trio, como por exemplo esse daqui, onde eu fiz 3 coraçõezinhos e um demoninho, eu tive um sucesso crítico. E se eu fiz um quarteto, este daqui, que eu tirei o símbolo de ouro 4 vezes, eu tive um sucesso extremo. É assim que funciona o sucesso. Ah, então se eu tirar um par, significa que eu sempre ganho no meu teste? Eu sempre tenho um sucesso? Não, já a gente vai discutir sobre isso. Se eu tiro um trio, então eu sempre tenho sucesso? Não. Se eu tiro um quarteto, eu sempre tenho sucesso? Não. Depende muito da cena. E já eu vou falar sobre isso. Você também pode, como eu já falei aqui, usar números, né? Dados com números normais. Então é só você jogar os dados. Caiu 2, né? Caiu 2 símbolos de 2 nos seus dados, você fez um par. Caiu 2, 4, você fez um par. Caiu 3, 5, você fez um trio. Eu espero que você tenha entendido até aqui, porque vai começar a dificultar. Tem várias coisinhas nesse sistema, bem minuciosos, que vai tornando a situação um pouco mais difícil. Dificuldade dupla. Ah, não. Antes de ir para dificuldade dupla, eu vou explicar para vocês, então, como funciona a dificuldade num teste, ok? Quando a gente falar do vídeo de tiro, né, de combate, vocês vão entender mais um pouco. Mas, por exemplo, o mestre que ele vai definir. Ah, mestre, eu quero saltar do segundo andar, de uma casa de segundo andar, para o terraço de outra casa. Eu quero saltar toda essa distância, quero cair sem me machucar. O mestre, então, vai avaliar essa situação. E aí ele vai dizer se essa situação ela é uma situação básica, crítica ou extrema. Se ela é uma situação crítica, então significa que o personagem precisa tirar um trio de dados, ok? Então esta terceira opção aqui, para poder ser bem... Ah, lembrando, não precisa ser um coração, tá bom, gente? Isso aqui é só uma representação, isso aqui podia ser uma bala, pode ser qualquer coisa. Então ele vai ter que tirar esse trio para ter sucesso na ação dele. Se ele tirar nenhuma combinação, ele falha. Se ele tirar só um par, ele falha, mas não de uma forma tão ruim. Então, você pode falar, por exemplo, então você faz esse salto, mas quando você aterrissa no chão,
você acaba batendo ali com as costas no local, ou caiu de mau jeito, e você agora tá mancando. Então você conseguiu sobreviver, você não morreu da queda, mas você saiu mancando. Agora, se o personagem não tiver nenhum sucesso, né, você pode falar que o personagem ele caiu e ele tenta se mover, mas ele desmaia de dor, por exemplo. Você tem essa ideia também. Agora, se o personagem tiver o trio, né, que foi o que você pediu, eu quero que você tenha um sucesso crítico, né, o desafio desse teste é crítico, o personagem conseguiu pular, rolou e ele tá bem, show de bola, ele continua seguindo em frente. Então, você, mestre, vai sempre dosar. Ah, é uma coisa muito simples, eu quero fazer um salto de um buraco de 2, 3 metros, por exemplo. Você pode pensar, putz, vai ser básico. Então, você tirou uma combinação aí, conseguiu um par, você passou. Mestre, eu quero girar o meu carro por cima de uma ponte que tá se abrindo e eu quero bater nessa ponte, né, uma ponte elevadiça, cair o carro de cabeça pra baixo, acertar contra o navio que tá passando embaixo e ficar tudo de boa comigo. Aí o mestre vai falar, sucesso extremo, né, meu amigo? Você vai ter que fazer uma combinação de 4 dados, ok? Então, tem esta forma de você nivelar. Se é uma coisa muito difícil, médio ou fácil, tá bom? Mas, existe uma coisa chamada dificuldade dupla. Às vezes, e isso aqui, ó, é bem raro de acontecer, o mestre pode pedir que você tenha um sucesso duplo. O que seria isso? Você precisa de 2 pares, ou você precisa de 2 trios, ou, pelo amor de Deus, que isso nunca aconteça, você precisa de 2 extremos, ou você precisa de 2 sucessos impossíveis, né? Eu tenho um impossível também, tá, gente? Eu não coloquei aqui, mas o impossível é você ter 5 combinações, né? Aí depois dos 5 que não tem mais nada novo, né? Se você tirar 6 combinações, tem nada novo, tá bom? Então 5 é o máximo, que é o teste impossível, né? Chamado assim. Então, pelo amor de Deus, nunca use o impossível, porque não tem como. Já que não tem como a pessoa jogar 10 dados, nunca vai ter como alguém ter 2 pares de 5, duas combinações de 5, tá bom? Então, sucesso básico duplo. Então, o personagem vai ter que jogar um teste e ele vai ter que ter 2 pares. Então, ele pode ter aqui, por exemplo, 2 pistolas, né? Dois símbolos de bala e 2 símbolos de coração. Isso é o sucesso duplo. E o crítico? Você tem que ter 2 trios. E o extremo? Você tem que ter 2 quartetos. Bem simples, tá bom? Como que funciona esses testes? Ele normalmente tem a ver quando você tem múltiplas coisas sendo ali consideradas na cena. Então, por exemplo, 2 pessoas deram um tiro em você. Aí o mestre pode pedir, quero que você faça 2 sucessos básicos para conseguir desviar dos 2 tiros. Isso é um exemplo, tá bom? Então tem 2 pessoas te atirando, ele pode pedir isso para você. Ou tem 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então você tá segurando, por exemplo, um colega no braço, né? Você tá segurando ele, tendo que fazer força para aguentar, enquanto você tá tendo que puxar uma corda, sei lá, para conseguir subir junto com seu colega. São 2 coisas. Você não pode nem soltar a corda, nem o colega. Então ele pode pedir 2 testes básicos. Se você falhar em um desses, você solta um dos 2, por exemplo. Então você tem essas coisas que você pode fazer. É raro. Você não vai fazer isso em toda sessão, em todo momento, tá bom? Então pensa muito bem antes de fazer. Tudo perfeito até aqui, entenderam? Temos dados, temos as combinações, as dificuldades são quantas combinações você precisa formar, se é um trio, um quarteto ou uma dupla. E existe a dificuldade dupla, onde você precisa tirar 2 duplas no caso, 2 trios ou 2 quartetos. Seguindo, a gente tem uma regra especial aqui que é bastante importante, que ela se chama reroll, né, que seria um rolar novamente. Quando você fizer um teste, e vamos dar um exemplo aqui, o mestre pediu que você tenha um sucesso crítico, ou seja, ele pediu que você tenha um resultado de 3 aqui, né, de 3 trios. Mas eu só tive um básico, eu só tive uma dupla. Você pode falar, mestre, eu quero tentar rolar de novo. Então você vai pegar os dados que não saíram um resultado, ok? Que não saíram um resultado. Tem que pelo menos ter um resultado básico, tá, gente? Se você errar tudo, você não pode fazer um reroll. Você não tirou nenhum par, você não tem a possibilidade de fazer um reroll. Mas se você conseguiu pelo menos um par, ou um trio, né? Se a dificuldade for extrema, você pode pedir pro mestre fazer um reroll. Então você vai pegar os dados que não saíram, que não conseguiram se mesclar aos seus pares. Então tive 3 símbolos aqui, que nem tá aqui. Teve 2 símbolos de bala. Eu vou pegar o símbolo da caveira e o símbolo do olho aqui e vou rerolá-los. Então eu vou pegar e vou girá-los novamente. Vamos para um exemplo prático. Aqui tem uma situação onde eu tive um teste, né? Eu fui feito um teste ali. Eu tive 2 símbolos de bala e tive um símbolo do demônio e o símbolo do ouro.
E o mestre aqui pediu que eu tivesse um trio. O mestre falou assim, ó, você precisa ter um trio. Me desculpa, mas você tem que ter um trio. Aí eu, tá, mestre, eu vou arriscar, eu vou fazer um reroll. Então ele vai falar, beleza, então você vai arriscar um dos seus dados aqui. Então este dado aqui, ele agora está em risco, tá bom, gente? Então eu vou lá, pego, junto os meus dados e jogo. Putz, não tive nenhum sucesso. Eu não tive um símbolo de bala novamente. Eu tive um símbolo de ouro e tive um símbolo de caveira. O que que acontece comigo? Eu agora tenho só 3 dados no meu pool final, né? Nos meus dados finais. Sobrou agora só um símbolo de bala, um símbolo de demônio e o símbolo... Não era nem o de demônio, é o de caveira, né, gente? Que tava aqui, pronto. Símbolo de caveira e o símbolo de ouro. E, infelizmente, o meu outro símbolo de bala, que fazia uma dupla, é perdido. Então esses são os 3 dados que eu tenho agora. Infelizmente, eu tive um fracasso. Infelizmente, eu fracassei. Eu perdi aquele dado, eu arrisquei ele e acabei me ferrando. Se eu tivesse tido um resultado, né? Se eu tivesse tido um resultado melhor, tranquilo, seria ótimo. Se eu tivesse tido, por exemplo, aqui no meu teste, se eu tivesse rerolado e eu tivesse tirado mais um símbolo de bala. Então agora, ao invés de ter uma falha, eu teria 3 símbolos de bala no final e só o símbolo de ouro aqui sendo o patinho feio da minha situação. E se fosse um reroll grátis, tá, gente? Se fosse um reroll grátis, o que teria acontecido? Eu teria falhado nesse teste aqui, do jeito que eu falhei, né? Só que eu não ia perder este meu dado, não. E aí, meu resultado final seria esses 4 dados aqui, ok? Então, um reroll grátis serve pra você arriscar sem medo. Então, você pode falar, ah, mestre, eu vou fazer um reroll, sem problema nenhum. Não tem nada de errado. E existe uma coisa chamada all win, né? Que seria tudo ou nada. Se você faz um reroll e você fala assim, meu Deus, eu falhei no meu reroll foi errado, não deu certo. Que coisa, mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu não quero me contentar com 2 sucessos, eu preciso de 3. Ou eu não quero me contentar com um trio, eu quero um quádruplo. Ok, você vai fazer um tudo ou nada. Então, após fazer uma rerolagem, você pode rolar de novo. Porém, se você não melhorar o seu sucesso, você perde tudo. Você perde tudo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. O personagem, ele fez um reroll, ele jogou aqui, é o mesmo teste que a gente fez. Tirou 2 símbolos de bala, tirou o símbolo do demônio e o símbolo do ouro. Ele rerolou o símbolo do demônio e o símbolo do ouro, tirou um símbolo de caveira e tirou um símbolo de bala. Então agora ele tem 3 símbolos de bala, ele tem um trio e uma caveira. Mas vamos falar que esse teste era extremo, era muito difícil, ele queria ali jogar o carro por um penhasco e acertar não sei o que. E o mestre falou, não, é muito difícil, mesmo assim você não vai conseguir. O jogador pode falar, eu vou jogar um tudo ou nada, mestre. Aí ele foi lá, pegou esse dadinho de caveira que ficou, né? Então ele vai, pega ele, rerola. Por exemplo, vamos dizer que caiu um símbolo do demônio. Caiu o símbolozinho do demônio piscando pra você. Você perdeu tudo. O seu teste agora é uma falha completa. Você não teve nenhum sucesso. Você perde todos esses seus dadinhos que tinham dado no extremo antes. Sobrou só esse dado aqui. Você se ferrou, tá bom? Se, por um acaso, você girar e tiver um sucesso aqui, né? Então você aumentou o seu sucesso. Agora ele teria um quádruplo de dados, tá bom, gente? Então, bem tranquilo. Testem, testem. Isso aí tem que ficar na mente do mestre e dos jogadores também. Indo agora pra uma coisa que é uma mecânica bem chatinha, que vai começar a complicar vocês. Vocês vão começar a falar, não, peraí, me perdi. A gente tá com 20 minutos de vídeo, então você já pode pensar ali em tudo que eu te falei e voltar pra ver isso só depois que você tiver aprendido todas as outras regras que eu disse. Ação extra. Vocês vão aprender mais sobre ações no vídeo sobre luta, sobre o combate. Mas já é importante eu introduzir vocês que existe uma regra no livro que faz vocês ganharem novas ações. A partir de quanto você consegue de sucessos extras. Vamos dar um exemplo. O mestre pediu um sucesso básico. Então ele pediu que você tenha uma dupla de dados, né? Só que eu consegui uma dupla extra. Então eu consegui 2 duplas. Mas o mestre não pediu 2 duplas, ele pediu uma só. Então o meu personagem, ele ganhou uma ação rápida extra. Que ela pode ser usada para pegar um item, para fazer uma recarga de arma, para fazer algo rápido, né? Tipo, alguma coisa que seja rápido, não pode ser algo demorado, não. Perfeito, ok? Agora, se o mestre pediu ali, você tá fazendo um teste crítico. E aí você foi, jogou o teste, teve um crítico e teve ainda outro crítico. Mas ele pediu só um. Então você pode fazer uma coisa extra, como uma ação completa, que poderia ser derrubar um inimigo, usar um equipamento de forma avançada,
criar uma distração. Ok, tranquilo. Sucesso extremo. Então, o mestre te pediu ali um sucesso extremo, mas você conseguiu 2. Então, você conseguiu 2 quartetos de dados. Então, você pode fazer algo muito legal, que é uma ação estilosa. Então, você pode pular de um prédio em explosão sem se machucar nada, atirar em um alvo minuciosamente enquanto corre, pode plantar um grampo em seu inimigo jurado. Isso é uma coisa extra, sabe? Você estava conversando com ele, teve esse resultado, você pode fazer isto extra. Existem alguns talentos, tá, gente, que também exigem ações rápidas, que exigem ação completas. Então, se você tirar isso aqui, você pode também ativar talentos. Então, tem vários talentinhos que vocês vão acabar vendo nas fichas prontas que podem ser utilizados com essa mecânica de dados. Mais uma mecânica de dados, que é um pouquinho complicada, é a conversão. A conversão, para ficar na sua mente, para ficar bem na sua mente, você pode pensar na questão de 3 por 1 ou 1 por 3. Vocês vão entender mais ou menos como funciona. Eu tive um quarteto de dados, só que meu teste não pediu um quarteto de dados. Então eu posso pegar o meu quarteto, ok, e converter em 3 trios, porque ele é um sucesso menor do que eu tive, e ele como eu falei pra vocês, vocês convertem em 3 menores. Ou eu posso fazer o contrário. Vamos lá que eu girei 6 dados, eu tive ali 3 trios. Eu posso converter os meus 3 trios em um quarteto. Isso também funciona, gente, para duplas e trios, ok? Tive um trio, eu posso converter meu trio em 3 duplas. Eu posso converter 3 duplas em um trio. Mecânica chatíssima de se aprender, mas todo RPG de mesa tem o seu momento complexo, tá bom, gente? Então eu tenho certeza que vai demorar pra me lembrar disso tudo nas minhas mesas, mas com um pouco de tempo você vai aprendendo isso. Então, isso funciona para qualquer coisa. Você pode colocar 3 extremos por 3 críticos, você pode trocar 3 básicos por um crítico, ou vice-versa, contrário, do jeito que você preferir. Continuando, tá bom, gente? A gente já tá no final. Como que funciona uma questão aqui, da questão tipo, por exemplo, meu mestre pediu que eu tenha um trio de dados e eu tive um quarteto. Eu ganho algo a mais pra isso? É bem narrativo, tá? O diretor, ele pode te dar um bônus, ele pode te dar adrenalina, ele pode te deixar fazer uma ação extra. É bem subjetivo. E outro exemplo eu já dei pra vocês. Eu precisava de um trio, eu só tirei uma dupla. O que que acontece? Eu mitigo parte do resultado. Então, em vez de me esborrachar no chão de um assalto de um prédio, em vez de morrer, eu só quebro a perna, por exemplo. Então, em vez de morrer, algumas coisinhas melhores acontecem. E o próprio jogo assim, fala pro mestre: não mate seus jogadores por uma falha num teste, tá? Tipo assim, falhei num teste, caí de um prédio e tudo mais, morreu automaticamente. Você pode fazer outra coisa. Você pode quebrar ele, você pode mandar ele pro hospital, você pode fazer algo cômico com este personagem, como cair numa lata de lixo e ficar todo sujo. Você pode brincar com isso, tá? Nem sempre precisa tudo ser morte. E uma coisa interessante é que se eu tiver 6 ou mais dados iguais, né? A gente não tem nenhum teste que peça isso, mas se você conseguir, se por um acaso você conseguir essa grande façanha, você ganha um jackpoint, que eu não quis nem traduzir aqui porque eu gosto da palavra. Que é o seguinte: você vira diretor nessa cena, você praticamente troca de lugar com o mestre e você descreve livremente uma ação espetacular sendo resolvida através do seu sucesso. Então é o seu momento de gravar este ato do seu personagem. Então você escreve da forma mais exagerada e bonita e bela que você conseguir. E aí a gente tem o apostar tudo. Como que funciona isso daqui, tá bom? Eu expliquei no vídeo passado, mas você tem grit. Grit é tudo tipo tua vida. Você pode arriscar a tua vida para um sucesso melhor. Como que funciona? Quero fazer um teste. E aí eu posso falar assim: mestre, eu vou apostar meu grit. Eu vou fazer uma apostar. Ok, então você vai jogar um dado extra no seu teste para tentar te ajudar nesse resultado. Mas tem uma coisa ruim. Para cada símbolo 1, ou para cada Snake Eyes, que é o olho de cobra, que se eu não me engano é este símbolo aqui que tá embaixo desse símbolo de bala, tá, gente? Que é tipo uma pokebola, digamos assim. Que se eu não me engano este é o Snake Eyes, se você estiver jogando com dados especiais. Se você estiver jogando com dados normais, é o símbolo 1 no dado. Para cada um deles, você vai perder 1 de grit. Então você arriscou a sua vida por esse teste, tá bom? Então você pode acabar meio que se ferrando com isso tudo. Importante falar que você só vai perder o grit
para os dados finais no seu teste. Então, se você fez roll, all-in, né? Se você fez um tudo ou nada, se você fez um reroll, uma rerolagem, né? Não tem problema se cair um Snake Eyes ali. É só se cair no final. Depois do seu reroll, depois do seu all-in, tiver Snake Eyes lá, você perde, tá bom? É grit. Então você arrisca sua vida. É bem simples, você se machuca no processo. Então quero correr e acabo me machucando no processo durante essa corrida. E existe a mecânica fácil, chamada mecânica de help, que ela pode tanto funcionar com equipamentos, existem alguns equipamentos que podem te dar mais um no teste, quanto um amigo pode te ajudar. Então, tipo, um personagem pode falar, eu vou ficar distraindo esse inimigo aqui enquanto você atira nele. Então, meu teste vai ter mais um dado. Eu quero passar um kit médico e o meu amigo tá me ajudando a passar o kit médico em outro personagem, ou em mim mesmo, por exemplo. Você vai ter mais um no seu teste de cura. Bem simples. Essa é toda a mecânica de dados do sistema de Outgunners RPG. Bastante coisa, mas é importante vocês decorarem o básico para depois ir pensando nesses avançados, como eu falei, como dificuldade dupla, ações extras vindas a partir de dados a mais, o que fazer com dados a mais, ajuda, help, não sei o que lá. Não, o que importa é você aprender pelo menos os dados básicos, depois você vai pegando o resto com calma. Então é isso, vire membro do canal para receber todos os vídeos sobre essa série antecipadamente, aqui para vocês foi o Luciano e fui.